Ora bem, começamos hoje e vamos até ao final de 2014 recordar-se e fazer um pouco de história e saber um pouco da história da cidade de Braga. Este primeiro programa, que servirá de balanço daquilo que a gente irá fazer a partir de janeiro de 2014, é que a cidade de Braga, Evandro, boa tarde, vais ser o responsável por este programa. 2014 vai ser um ano recheado de centenários nesta cidade. É verdade. 2014 é o epicentro de um mandato camarário feito por um Major Lopes Gonçalves, que presidiu aos destinos da Câmara de Braga entre 1912 e 1915, e devido ao boom de desenvolvimentista que se criou a partir da implantação da República, este Presidente de Câmara fez obra de monta na cidade de Braga. Uma dúvida que me vai na alma é se não terá acontecido como aconteceu nestes anos mais próximos em Portugal, se não se gastou mais que aquilo que se devia. Mas, no entanto, este senhor dotou Braga de muitos melhoramentos que ainda hoje perduram. Não foi em 1914, foi em 1913, finais de 1913, instalou um novo sistema moderno de captação de águas no Rio Cabo. Portanto, não foi em 1914 que não calhou, foi uns meses antes de entrarmos em 1914. Depois deste grande melhoramento, que vai substituir, embora na altura também de grande monta, o sistema de distribuição de águas a Braga das 7 fontes, não é? Mas isso era no século XVII, e portanto digamos, a distribuição não era feita já em termos modernos, não é? Portanto, começou a ficar envelhecido, digamos assim, o sistema, não é? E ele lutou ali na Ponte Bico, onde ainda hoje é lá que se faz a captação de águas para a cidade de Braga. Adotou ali uma estação elevatória moderníssima, não é? Com máquinas que vieram de Inglaterra e inclusive também teve que adotar aquilo de energia elétrica. E a partir também vamos ver aqui que também em 1914 a cidade de Braga era um autêntico estaleiro a céu aberto. Vais ver que aqui a cidade de Braga estava toda em alvoroço, e nomeadamente também com a necessidade da estação elétrica dos serviços municipalizados ali na rua Carlos Aboleno. Essa estação foi melhorada por causa daquilo que depois também vamos falar, que é a inovação dos carros elétricos, e de maneira que também houve fazer galgueiras da estação dos caminhos, da estação dos serviços municipalizados até à Ponte Bico, para dotar de melhor sistema elétrico para pôr aquelas máquinas a funcionar. Ora, nós entramos em 1914 e logo, nos primeiros dias, assistimos à apresentação pública do projeto, depois, se quiseres, eu passo as imagens e poderás colocar em suporte. Foi logo no dia 8 de janeiro, foi logo apresentado, podes ver aqui, o projeto da nova Avenida Central, que vai substituir o passeio público. Não sei se para bem ou se para mal, porque eu não conheci. Quer dizer, eu vivi a Avenida Central, conforme ela foi inaugurada em 1914, e não era desagradável. Se calhar com mais vantagens que tem atualmente o figurino da Avenida Central. Mas não sei se o passeio público, era assim que se chamava todo aquele espaço, não sei se era mais bonito ou menos bonito do que a gente só conhece umas imagens daquilo. Portanto, não vivenciei aquilo, não sei se isto veio para melhorar portanto, esse tal passeio público. No entanto, é uma obra de monta que demorou, salvo erro, meio ano a construir, que depois inaugurou-se todo o centro da cidade de Braga, não é? Que foi desmontada, portanto, o passeio público. Isso obrigou a que a estátua de Dom Pedro V, que estava lá desde 1870 e tal, quando foi da visita de Dom Pedro V a Braga, fosse retirada a estátua para o local onde se encontra hoje. Portanto, também faz 100 anos que a estátua está no largo do Campo Novo. Ao mesmo tempo, o chafariz que estava entre o passeio público e a arcada foi
mudado e está lá há 100 anos na minha pátria, no Campo das Hortas, não é? Simultaneamente veio para lá o Chafariz, havia lá o Cruzeiro que estava lá já de ir ao tempo, foi retirado para ir para as Carvalheiras, onde está desde essa altura. Que mais aqui, que mais coisas? Também tinha aqui um Cruzeiro, que também é aquele que está hoje na Senhora Branca, portanto foi retirado do meio do passeio público, da Avenida Central para a Senhora Branca. Portanto, há toda uma série de acontecimentos que foram sucedendo. Depois também há o desenvolvimento da bola em Braga, em que tínhamos aqui um clube, que era o Futebol Clube Braga, que era o grande clube da pré-guerra, portanto, da história do esporte em Braga. Temos que fazer aqui um antes guerra e depois guerra, não é? Portanto, havia todo um desenvolvimento em todas as áreas. Falávamos há bocadinho na Avenida da Liberdade, não foi? Já não nos fui na Avenida da Liberdade. Pronto. Na Avenida Central. Sim, na Avenida Central. Vamos chegar lá, a Avenida da Liberdade, é preciso chamar a atenção depois das pessoas que a Avenida da Liberdade não começou a ser chamada logo à nascença da Avenida. Aliás, chamou-se Avenida da Liberdade, depois houve qualquer coisa. Depois com o 28 de Maio passou a ser Marcial Gomes da Costa. É isso, depois vamos continuar então com. No início também do ano de 1914, e quando já estava a ser implementada a colocação dos carros elétricos em Braga, veio a Braga o Presidente da Câmara de Guimarães para propor, damos aqui a notícia da época, para propor que também fosse criado o sistema elétrico de Braga até Guimarães. É engraçado que agora fala-se nisso a propósito do quadrilátero urbano. A fazer já é uma obra com 100 anos de atraso. Entretanto, já que estamos a falar de tração elétrica, não é? Sim. Já agora, se não tem importância, mostrar. Está aqui um presépio alusivo ao centenário dos carros elétricos de Braga, foi feito por um grande ceramista, por Baraça. Há cidades que guardam ou tentam a todo custo, falamos por exemplo da cidade do Porto, falamos por exemplo da cidade de Braga, a de Lisboa aliás, que tentam a todo custo guardar estes transportes e ainda se continua a andar de elétrico. Em 1973 houve aqui uma senha qualquer, lembraram-se de trocar os carros elétricos pelos hidrolicários, que também só resistiram meia dúzia de anos, e mandaram tudo para o Galheiro. Quer dizer, nem sequer deixaram ficar uma linhazinha onde pudesse ser recriado isto, que à época Braga era pioneiro. Aliás, Braga é pioneiro nos transportes públicos. Braga começou por ter o americano, que era uma carruagem como esta, que andava em cima de uns trilhos, mas era puxado por animais, porque houve sempre a necessidade de ligar Braga ao Bom Jesus, não é? Portanto, era esse o meio que era usado para levar as pessoas da cidade até o Bom Jesus. Em 1875, com a chegada a Braga dos caminhos de ferro, havia aqui um homem em Braga, que é o Manuel Joaquim Gomes, que foi um grande empresário do século XIX em Braga, que dotou Braga de variadíssimas melhorias, nomeadamente o elevador do Bom Jesus, e esse homem, que deve estar na origem da Associação Comercial de Braga, está na origem se calhar do Banco do Minho, que agora está em boga porque um amigo meu, um colega meu de curso, o Chico Silva, fez o favor de fazer um grande romance histórico de Braga sobre o Banco do Minho. Mas dizia eu que esse Manuel Joaquim Gomes é um homem que no século XIX dotou Braga de grandes melhoramentos, por iniciativa particular. Não era o terreno passo que pagava isso, e a Câmara de Braga só colaborava naquilo que podia. Mas esse Manuel Joaquim Gomes, que já era o concessionário dos hotéis do Bom Jesus, além de ter também hotéis aqui na cidade, ter fundado e aberto ao público a primeira padaria de Braga. Hoje é uma banalidade, mas naquele tempo as pessoas, para ter pão, tinham que o fazer em casa, não é? Ele fez a primeira padaria em Braga, se calhar das primeiras no país. Mas então ele, vendo que aquele sistema de transporte puxado por animais não tinha
Não era a solução ideal neste a caso. solução ideal, tratou, e talvez seja a primeira cidade do país, a ter os transportes públicos dotados de uma máquina a vapor. Portanto, seria uma máquina, como aqueles primitivos máquinas de caminho de ferro, não é? E passou a puxar as tais carruagens que anteriormente eram puxadas pelos animais. Chamava-se isso o americano a vapor. Claro que em 1900 e fins da monarquia, portanto, início da República, chegou-se à conclusão de que essa máquina já começava a ficar obsoleta e, inclusive, segundo relatos da época, sujava as pessoas todas de fagulhas e não sei o que mais. E então a cidade pensou em substituir essa máquina pela tração elétrica. E então a cidade ficou toda. O tal estaleiro de Braga ainda aumentou mais, não é? Porque houve necessidade de colocar os trilhos em toda a cidade, que eram diferentes dos existiam antes. Portanto, a linha vinha desde a rua Cardoso Avelino, ali, portanto, quem vem da rua da Cospedra para a estação, era aí que funcionavam todos os serviços do município de Braga, não é? E, portanto, vinha daí até o Bom Jesus. Portanto, e só em dois sentidos, para cima ia-se pela Rua do Souto e para baixo vinha-se pelo Campo da Vinha, por exemplo. Por conseguinte, a cidade ficou toda esventrada, mas isto era modernismo, mas forte modernismo. Ficamos com uma ideia. As máquinas vieram de Filadélfia. Os engenheiros eram da AEG, já nessa altura, dizia que a uma dada altura encontra-se nesta cidade um engenheiro da AEG para dirigir os trabalhos de assentamento da linha de tração elétrica e um engenheiro eletricista inglês que, além de passar a dirigir os serviços técnicos da rede de iluminação, será também fiscal por parte da Câmara dos trabalhos de empreitada da tração elétrica. Portanto, isto já envolvia aqui gente e tecnologia muito moderna dos sítios do mundo onde tinha o pico da tecnologia. É engraçado que houve uns atrasos na inauguração dos caminhos de ferro, porque, por um lado, a guerra, que entretanto rebentou e que fez com que alguns componentes se atrasassem a chegar a Braga. E, por outro lado, também uns azares, e um dos azares foi, por exemplo, uma barcaça no Rio Douro que tinha a função de fazer chegar ao cais as viaturas, não é? Que não era descarregado diretamente do barco para o cais, era por intermédio, era feita uma transfega, digamos assim, e a barcaça afundou com duas ou três máquinas e ainda houve ali um trabalho de ter que recuperar do Rio Douro os elétricos que tanto afundaram, portanto também fez com que houvesse um ligeiro atraso. Entretanto, ao mesmo tempo, na cidade de Braga, assistia-se à construção do novo mercado municipal, em frente, no largo da Câmara Municipal. Então, ali havia uns arremedos de mercados, até havia em vários pontos da cidade, ainda vinha do tempo de Dom Diego de Sousa, e então eles quiseram centralizar o mercado municipal num local, e então fizeram um mercado, ali em frente à Câmara Municipal, numa arquitetura que ainda hoje existe, uma coisa parecida que é no Porto, o Ferreira Borges, o mercado Ferreira Borges, onde era aquele tipo de edifício feito em metal, não é? Em vidro, etc. Que também teve uns atrasos para a inauguração, creio que já nem foi inaugurado em 14, mas foi inaugurado nos dias seguintes, de 15, por causa desses atrasos. Ao mesmo tempo, estava em construção cá em Braga o Teatro Circo, que já vinha desde 1911 a ser construído. Também apontava para o dia 31 de dezembro para ser feita a inauguração, acabou por ser feita em abril de 15, porque também houve uns atrasos na chegada de materiais. Por essa altura começa-se a abrir a Avenida da Liberdade, que até ali existia, era a Rua das Águas, que era uma rua, para ficares com uma ideia, mais coisa menos coisa, da largura do que é hoje o passeio do lado esquerdo, quem desce no sentido descendente da Avenida da Liberdade. Eu ainda conheci troços da Rua das Águas e aquilo era mais coisa menos coisa, era a largura do que é hoje o passeio, o Superminho. Sim. Aquele passeio era mais ou menos a largura da Rua das Águas. Passou a passar lá já passava lá o americano, e nessa altura as pessoas tinham que
se encostar à parede para deixar passar a coisa, não é? Portanto, é por essa altura que começa a fazer-se a abertura e o alargamento da Avenida da Liberdade. Fala-se em 1914 já em expropriações. A avenida não foi feita toda de uma assentada só. Não é? Foi feita, portanto, aos bocados. A primeira leva é aberta até o Teatro Circo, aliás, razão pela qual houve uma certa necessidade de alargar aquilo que era, portanto, para dar serventia ao Teatro Circo. É nessa altura que também se fazem aqueles prédios muito bonitos, a maioria deles é do desenho também do risco do arquiteto Moura Coutinho, que também é o homem do projeto do Teatro Circo, e nessa altura de muitas outras obras em Braga. Moura Coutinho, aliás, aí para um amigo que me aparece no Facebook chamado Emílio Peçanha, deixo-lhe o alvitre para dizer aos doutores de Braga que está na altura de estudarem como deve ser o arquiteto Moura Coutinho e o Major Lopes Gonçalves, porque é alguém que deixou grande obra em Braga e que também os bracarenses nem fazem ideia quem é que foi esse senhor. Eu creio que ele no final do mandato, ele faz de 1912 a 1915, e creio que no fim do mandato já tem aí portanto, já uma certa, como é que é dizer, já há pessoas a fazer contravapor. E tanto é que ali por altura da inauguração dos elétricos, que é em outubro de 1914, há um vereador que se demite da Câmara, que entra em choque com ele, e depois sei que depois houve umas manifestações de apoio ao Major Lopes Gonçalves, mas eu creio que depois ele deve ter ficado muito chateado com essas coisas todas e em 1915 mas embora volte a aparecer em várias coisas, nomeadamente continua presidente aí de um clube importantíssimo cá de Braga, que era o chamado Clube Bracarense, que era um clube social, era um clube da gente bem cá de Braga, que fazia umas festas da sociedade, etc., que era por cima onde é o Café Viana, o andar superior. Aliás, pela história oficial do Braga, do Vasco Pereira e do Celestino Lobo, dizem eles que foi lá que foram aprovados os estatutos do Sporting Braga, versão 1921. Ora bem, então onde é que a gente íamos? Avenida da Liberdade. A Avenida da Liberdade, portanto, começa a ser alargada nesse ano e depois, pouco tempo depois, aquilo ficou alargada, não é? Depois aquilo foi sendo construído para ali abaixo por várias fases. Quanto ao passeio público e a Alameda da Avenida Central, demora todo aquele meio ano de início de 14 e é inaugurada na noite de São João. A Alameda foi inaugurada na noite de São João. E esse ano, curiosamente, houve dificuldade em arranjar uma comissão de festas de São João. O que parece que também está a acontecer agora, neste caso. Acho que não. Mas, naquela altura, a dificuldade era esta. É que a maior receita, além também já naquela altura havia um subsídio camarário, creio que era de 400 mil reis, para ir alguns em qualquer lado, que era 400 mil reis. Mas depois, o grande fundo de receitas para as festas é que o passeio público servia para passarem lá espetáculos que só davam para uma determinada elite da cidade, porque era pago para se ver esses espetáculos, portanto, aqueles espetáculos culturais e artísticos mais importantes que se faziam em Braga, na altura de São João, eram feitos nesse tal passeio público, que esse passeio público era todo fechado, com gradeamentos, portanto, era fácil de controlar as entradas e, portanto, era lá que se faziam os grandes cartazes culturais e artísticos do São João de Braga, eram lá que eram realizados, e por sua vez, e a melhor decoração, e etc. Por sua vez, as receitas desses espetáculos é que ajudavam a suportar as despesas das festas de São João. Ora, como esse ano nem havia passeio público, porque já tinha sido desmontado, a Avenida Central ainda estava
em obras. Também a forma como a Avenida Central depois ficou exposta, também não devia se proporcionar muito bem a ter espetáculos fechados, a pagar, não é? Porque aquilo era uma avenida ampla, portanto não era fácil. E só em cima quase do acontecimento é que a Câmara lá conseguiu arranjar meia dúzia de voluntários para criarem uma comissão assim um bocado ad hoc para organizar as festas de São João. E talvez esse ano tenha sido, daquela altura, as festas mais pobres de São João de Braga. Portanto, em 1912 tivemos o primeiro rally do país, organizado pelas festas de São João. No ano seguinte, as festas de São João trouxeram pela primeira vez aqui ao norte do país um avião que aterrou lá em cima no Salmeiro. Portanto, coisas mirabolantes para aquela época, não é? O ano passado não me deixaram, eu também estava a ver se conseguia lá espetar lá com um avião lá em cima no Salmeiro, mas o Vítor Sousa disse-me para estar quieto, que era uma empreitada um bocado avançada, mas ainda não perdi essa vontade de um dia fazer a remontagem de como é que foi aquilo em 1914 com o Teco, pilotado por um francês, que aliás tem lá tem uma placa próximo daquele restaurante Raul, tem lá um memorial, que poucas pessoas em Braga sabem, que está lá um memorial ao Monsieur Salé, que foi o homem que aterrou no avião lá em cima. Mais ainda, também as pessoas ainda por cima desconhecem uma coisa mais grave, mais importante, que é, era a primeira vez em Portugal que ia haver um espetáculo aéreo duplo, portanto em que não era um avião, são dois aviões, só que o senhor, de momento não me lembro, era um inglês, que ia fazer parceria com o tal Monsieur Salé, Mânio, era Mr. Mânio, era mesmo Mr. Mânio porque ele não chegou a Braga, morreu pelo caminho, morreu alguns por Espanha, existem fotografias inclusive do aparelho desfeito no chão, portanto aquilo que eu passei com dois aviadores, com dois aviões, é feito só com um, que inicialmente, aliás, esse senhor Salé dá a impressão que aqui em Portugal ele faz as primeiras demonstrações aéreas na Amadora e depois aqui em Braga, e deve ter sido, deve ter convidado, caso aqui em Braga o São João quis fazer uma coisa mais importante que os outros já tinham feito, então queriam fazer a coisa com dois em vez de com um, não é? Mas o senhor não chegou a Braga, faleceu pelo caminho num acidente com o avião. Ora, portanto, vamos acelerar um bocadinho, temos 8 minutos. Temos 8 minutos. 8 minutos. Eu já agora, se não te importas, eu puxava, aliás, adiantava a K7 de 2014 a 2000, aliás, 1914 a 2013, para falar uma coisa, já que falámos aqui na Associação de Festas, vamos encaixar aqui muito rapidamente. O que é que tu dizes acerca da colocação deste jovem que agora vai presidir a Associação de Festas de Braga? Eu não percebo muito bem esta polémica que se gerou em volta do Rui Ferreira, porque vejo, por exemplo, que o Ricardo ia ter nomeado outras figuras para outros cargos que entretanto tinham que ser substituídos, porque eram cargos de iniciativa política, nomeadamente o PEB, a AGER, Braga Política. Não vi ninguém contestar essas figuras, algumas delas completamente desconhecidas das pessoas de Braga, não é? Portanto, não sei se são competentes, se não são competentes, tirando o filho do meu amigo Carlos Alberto, que foi agora nomeado para o PEB, o ex-secretário de Estado, portanto, se conhecemos a sua ficha, mas há outros aí que vêm para a Gério e para outros lados, que não faço a mínima ideia quem são, mas dou de barato que devem ter competência técnica e profissional para desempenhar essas funções. Eu fico um bocado intrigado porque é que estão a dar esta pancada toda no Rui. Ora, o Rui, embora jovem, digamos que não é o único, mas é um dos 4, 5, 6 pessoas que em Braga mais entendem São João. São João. Portanto, é jovem, pois, se não se der lugar aos jovens, ainda temos que ir buscar o falecido Dr. Leitão de Carvalho, que era o presidente da Associação de São João lá por volta de 1950, 60, dizia-nos dizer ao senhor para morrer, para continuar vivo, o cara para continuar a ser do presidente. Portanto, claro, quando é alguém jovem e novo, nomeadamente o Ricardo Rui vai agora para o presidente da Câmara, ele nunca foi presidente da Câmara, Não. Portanto não sabemos se vai ter êxito ou não vai ter êxito nessa função, não é? Isto é como aos melões, só depois da aberta que se vê. Portanto, o Rui Ferreira tem as condições
Tem as condições Entre aspas, ideais, neste caso. para desempenhar a função. Agora é jovem, não sei se tem experiência de vida, etc., para ter êxito nas funções. Agora, conhecimento Tem ele. tem que ser que sobra. Será que tem conhecimento, por exemplo, para puxar novamente, ou para levar para a estrada novamente, este centenário circuito da Beira e da Serra da Estrela com este rally que, por exemplo, esteve na estrada em 2012 e em 2013 foi esquecido? Ora bem, em 2013 ele não foi completamente esquecido, mas isto entretanto foi, em 1912 foi promovido por uma empresa que se tentava lançar precisamente na criação de iniciativas deste género, histórica, ou para celebrar. Talvez tenha sido eu que tenha dado a ideia a esse empresário e organizamos isso com todo o mérito, conseguimos todos os objetivos. Em 2013, devido à situação económica do país, esse senhor disse, pá, não arrisco mais porque isto pode-me Prejudicar neste caso. pode prejudicar. Não é que tenha sido a coisa esquecida completamente, não é? Agora, o Rui Ferreira tem falado às vezes comigo e quer falar comigo, e temos aí marcado até por causa da corrida do Porto Preto e lá com a minha associação vamos ter uma conversa nos primeiros dias do ano. Não sei se também vais falar de outras questões das festas de São João, mas naturalmente que eu lembrarei que há todas essas coisas que devem continuar. Aliás, eu para este ano, Sim. tenho uma ideia. Para este ano, não, para o ano. Não. Para o próximo Para o ano. próximo ano. Aliás, já não é uma ideia, já é a segunda ideia. A primeira, não sabes, o Ligório está na engorda, portanto essa é a primeira ideia. Mas há uma outra ideia que, a celebrar estes centenários todos, Fazer uma grande exposição, por exemplo? não. Também caiu em desuso isso que acontecia nas festas de São João e noutras festas pelo país, que era chamada a Batalha das Flores, que era um cortejo, onde em cima de carros alegóricos a qualquer coisa, iam meninos que atiravam flores para os transuentes Não, flores para eles. para eles, chamava-se isso a Batalha das Flores. Ora, nesses carros alegóricos, se voltasse a fazer um cortejo da Batalha das Flores, nesses carros alegóricos podia-se pôr um teatro de circo, a Companhia das Águas, o centenário do carro elétrico, o centenário da Avenida Central, o centenário da Avenida Liberdade, o centenário da Rua Andrade Corvo, do Campo das Hortas, também nessa altura também teve que ser alargada para os carros elétricos passarem e ter melhor acesso à Estação dos Caminhos de Ferro. Portanto, como vês, a cidade de Braga estava É um estaleiro autêntico empolvorosa. que vamos tentar no próximo mês, a partir do próximo mês de janeiro, não dentro de portas como estamos hoje, porque Deixa-me só dar hoje, uma sim, corrida já- rápida, só para ver se não, qualquer acontecimento mais importante não passou de... Mas deixa-me entretanto dizer que a partir de janeiro então vamos andar na rua, vamos correr todos os centenários neste caso, vamos falar acerca da Avenida da Liberdade, vamos falar E há uma coisa importante, é que também Sim. em 1914 O Sporting Braga, não é? também faz 100 anos o Sporting Braga. Já Aliás, agora. essa é a minha prenda de Natal. Obrigado, não, mas deixa-me mostrar aqui já agora, E esta. já agora desafio-te, até porque estamos perto, a irmos ao sítio onde está a certidão de nascimento do Sporting Braga. Vamos lá ao primeiro programa, até pode ser Não, é hoje. É hoje, já? É hoje. Ok. É para o peixe deste programa. Vai ser a primeira pessoa a filmar, fotografar, já está aí, não é? A filmar, vai ser o primeiro canal de televisão em Portugal que vai filmar a certidão de nascimento do Sporting Braga. Isto é para que não restem dúvidas a ninguém de que aquilo que existe está ali. Vou-te mostrar o cardápio onde ele está enfiado, não sei o quê, portanto vais ter a oportunidade de... Até, repara bem, é um ano de vantagem o 1914, que até também foi criado o Sport. Nessa altura também já se recorria a grandes empréstimos bancários para estas obras, não é? Está aqui Que era o Banco Minho que se portava. Não, neste caso Muito parece bem. que veio à Caixa Geral de Depósitos, aprovaram um empréstimo de 200 mil reis à Câmara Municipal de Braga por conta do empréstimo de 650 mil reis autorizado pelo Parlamento. O Parlamento autorizou um empréstimo de 650 mil reis.
Cruzeiro da Alameda. Também foi aqui, inaugurado também aqui o lar Quadro Longo e a igreja do Salvador tinha sido recuperada. Vamos deixar os nossos espectadores com água na boca. Também houve os começos da eletrificação das ruas da cidade, eletricamente. Vamos então deixar os nossos espectadores com água na boca. A partir de janeiro prometemos semanalmente e durante 30 minutos falar de caso a caso. Evandro, vamos então, porque tu dizendo uma coisa tenho que cumprir, ver então a certidão de nascimento. E ficamos então por aqui. Foi um prazer enorme estar consigo. Nós voltamos a partir de janeiro com o Braga Centenário, porque não pode-se até chamar assim, não é? O centenário da cidade. Os centenários da cidade. Fica assim tão escrito e fica prometido. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Já agora aproveito a oportunidade para desejar boas festas a todos os bracarenses em geral e aos meus mais queridos em particular. Bom, e aqui neste magnífico palácio foi feito pelos arcebispos de Braga, pelos braganças, e onde hoje está a terceira maior biblioteca do país, vamos então à procura da certidão de nascimento do Sporting Clube Braga. E agora vamos ver a segunda notícia. Braga. E cá está o homem, Major Lopes Gonçalves. E a última fotografia da máquina a vapor que está ali. E depois as primeiras fotografias dos elétricos no Bom Jesus.